Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de janeiro. O Ibovespa apresentou uma boa alta de 0,82%, conseguindo fechar ali naquela região de resistência por volta de 64.300 pontos, um pouquinho acima desse patamar. Aqui a máxima desse candle foi 64.342, ou seja, fecha um pouco acima, mantendo então, primeiro anulando a correção e mantendo o movimento mais prolongado de alta, apontando para o teste aqui desses dois topos anteriores, na casa 64.767 e 65.291 pontos. Anula essa expectativa se tiver aqui um dia para baixo, perdendo a mínima deste pregão aqui anterior, que é na casa de 63.555 pontos. Enquanto isso não acontecer, ainda vai ficar dentro de uma movimentação para cima, com essa possibilidade de testar as resistências aqui anteriores, ainda assim com um movimento mais prolongado, um pouco mais esticado aí para cima no curtíssimo a curto prazo. No mini índice não cheguei a fazer nenhuma recomendação, olhando para o gráfico até de 10 minutos, estava de olho para a operação aqui no mini índice no pregão de hoje. Depois dessa indefinição de tendência, rompe forte para cima, faz um único movimento de subida. Fiquei avaliando a possibilidade de compra no decorrer desse movimento após alguma correção que não aconteceu. E aqui a correção, a forma como ela aconteceu, seja de romper aqui antes e depois volta aqui para baixo, volta e começa a inicia a subida, ela não se encaixou para mim aí para um ponto de entrada para a minha metodologia para tentar pegar o próximo movimento de subida. E aí neste caso, olhando até para o gráfico aqui, voltando aqui para o gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que tem um movimento forte para cima, rompendo ali o topo anterior. Se esse movimento de baixo iniciado aqui nesse candle, principalmente esse candle, porque esse aqui é um candle só de 10 minutos, é o fechamento das 18 para as 18h10, então eu basicamente incorporo aqui com esse candle anterior. Se esse movimento não acontecer de forma forte para baixo, traz a chance de se buscar a operação ali a favor de compra após alguma sinalização de alta no gráfico de 60 minutos. Caso gere algum topo descendente aqui, ainda mantendo-se numa expectativa desse movimento para baixo, aí ficaria um pouco mais para a ponta vendedora no próximo pregão. Depois disso, temos aqui para falar do mini dólar. Cheguei a recomendar uma operação no mini dólar, mas ela não foi executada, foi cancelada. Aqui no mini dólar, o dia abriu com forte gap de baixo, só olhando para o gráfico diário, tirando aqui o ajuste. A gente tem o mini dólar numa configuração de movimento de alta, apesar do forte gap de alta de baixo do pregão de hoje. Só começa a desmontar esse movimento de subida se perder a mínima do pregão de hoje, localizada em 3.211. Então, se o mini dólar, depois desse pregão, a minha expectativa é que tenha um pregão para cima aí, o próximo pregão, ou seja, forte movimentação para cima, uma correção um pouco mais forte, podendo ter um pregão para cima no próximo dia. Isso seria ali uma primeira sinalização mais forte nesse sentido, superação da máxima de hoje, 3.235. Olhando para o gráfico intraday, mini dólar, depois desse movimento de baixo, gerou aqui uma correção. Dentro dessa correção, recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. Só que aí, como eu falo aqui, que ela foi cancelada porque ganhou força aqui para cima. Na hora que ganha força aqui para cima, eu já parei de buscar venda no mini dólar, porque na minha expectativa, esse próximo movimento iniciado aqui não tinha uma expectativa na minha leitura, de vir a perder essa mínima, devido ao que aconteceu aqui nesse movimento de subida. Aí eu passei a monitorar depois desse candle, na realidade durante esse candle, a monitorar a operação na ponta compradora, ou seja, se esse candle que perdeu essa mínima voltasse rapidamente, rompesse essa máxima, seria uma possibilidade de compra no mini dólar, ou mesmo se ele não tivesse tanta ganho força para baixo, ou esse aqui tivesse ganho uma força maior aqui para cima, o próximo rompimento à máxima desse candle seria também a possibilidade de compra. Mas como travou aqui embaixo e com candle de baixíssima volatilidade aí na faixa de 2 pontos aqui no gráfico de 10 minutos, isso para mim também, como perdeu força aqui para subir, já trouxe uma chance menor desse próximo movimento romper essa máxima aqui. Então, por isso, eu abortei a possibilidade de compra, e aí, a partir desse momento, o mini dólar passou a ficar indefinido aqui no gráfico de 10 minutos. Para o próximo pregão, é o que eu comentei agora há pouco. Será importante para estabelecer aqui um chamado pivô de alta no gráfico de 60 minutos, iniciar aqui um fundo mais forte no G60, um fundo ascendente, para manter a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora aí no mini dólar no próximo pregão. Por outro lado, a perda dessa região aqui para baixo traz a chance mais de se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Depois disso, temos aqui para falar
das ações. A PETR4 terminou o pregão de hoje apresentando aqui uma leve alta de 0,44%. Novamente, entra ali naquela região dos R$ 17,90 a R$ 16 e sente ali a pressão vendedora nesse patamar. Então, um ativo que está um pouco travado abaixo dessa região. A sinalização mais relevante que eu vejo em termos de compra da Petro seria alguma sinalização de fundo acima dos R$ 16, isso pelo gráfico diário seria mais interessante ainda, e arriscando um pouco mais através de um gráfico de menor periodicidade, seria um gráfico de 60 minutos, fundo acima dos R$ 16, pode trazer uma possibilidade de compra com um stop mais curto e tentando pegar um movimento que venha sair de toda essa região mais pesada aqui em termos de resistência na ação. Na Vale 5, dia de baixa de 1,96%, veio aqui próximo para fechar o gap, mais um pregão aqui apontando para um gap de exaustão, seria voltar aqui a testar esses R$ 28,14, a mínima de hoje foi R$ 28,21, então se ela perder a mínima do pregão de hoje, aumenta a chance de não só do gap de exaustão ou de ter mesmo um movimento corretivo dessa forte movimentação para cima, o que poderia trazer mais à frente a possibilidade de compra de swing trade na Vale 5, mas nesse momento ainda não encaixaria para mim entrada na ponta compradora em cima da Vale, mesmo que ela venha a trazer movimentação para cima a partir do próximo pregão. Depois disso temos então para falar de algumas ações, primeiramente Ambev. Eu encerrei a posição comprada na Ambev. Olha que interessante a Ambev, interessante assim, né? Interessante no sentido negativo. Ela foi lá, acionou meu ponto de saída, perdeu a mínima logo no início do pregão, perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, abriu com um gap de baixa, perdendo já gap de baixa em relação ao fechamento anterior, abriu aqui nesse nível, já perdendo a mínima do pregão anterior, trazendo para mim a sinalização de saída da posição. Aí encerra a posição, ela fecha aqui na máxima do dia, em R$ 17,20, até acima do objetivo que já tinha estabelecido no papel, que na realidade estava buscando um objetivo mais acima. Mas enfim, foi uma operação que trouxe um ganho de 1,81% na operação e capital total mais 0,44% na Ambev 3. O rompimento aqui desse 17,20 aumenta a chance dele buscar aquele patamar que eu já tinha citado antes, primeiramente ali por volta dos R$ 17,30 e um patamar de resistência mais relevante para ela na faixa dos R$ 17,44. Lojas Renner, possibilidade de se buscar alguma operação na ponta comparadora a favor aqui da tendência de alta. A superação da máxima de hoje seria uma dessas alternativas de se buscar uma compra tentando pegar no próximo movimento de subida. Então é um papel que abriu um forte gap de alta e não andou depois desse gap, ou seja, fechou uma vez acima ali da resistência, não conseguiu se manter acima, gerou uma primeira sinalização de perda de força depois do gap de alta, mas até agora não chegou aqui a ganhar força para baixo do gap. Então bateu em cima do ponto da mínima desse candle aqui, 23,62. Uma nova sinalização aqui para cima seria a alternativa de se ter algum movimento para cima que possa vir a buscar o rompimento aqui desses 24,83 e até mesmo um patamar mais por volta do número redondo dos R$ 25. Então está num ponto importante, então deveria ganhar força aqui para manter essa posição comprada em cima da Lojas Renner. Depois disso temos aqui para comentar a CSNA3. CSNA3 está dentro de uma tendência de alta aqui no gráfico diário, já por mais que não dê para ver aqui claramente uma formação mais visível de pivô de alta, de topo e fundo ascendente no gráfico diário, mas já tem aqui 3 candles para cima no gráfico semanal, está ali na quarta semana dentro de um movimento de subida, gerou aqui um candle hoje testando um gap de alta, um patamar de suporte, seja desse ponto até o fechamento, uma região aqui primeiro na faixa ali dos R$12, depois na faixa de 11,85 e terminou com esse candle aqui, mais um candle de indefinição. Se romper a máxima do pregão de hoje, ou mesmo sendo um pouco mais, para quem gosta de rompimento, aguardar o rompimento dessa máxima aqui, seria uma alternativa de se buscar compra na expectativa de ter ainda algo para cima que possa vir a buscar uma região mais aqui em termos de resistência, R$13 no número redondo, e até um patamar mais acima por volta dos R$13,41. Então essa seria a alternativa em cima aí da CSNA3 a partir do próximo pregão. As duas outras posições que nós temos aqui em aberto, DTEX3 e MYPK3, o próximo pregão será um pregão importante para os dois ativos, porque a MYPK3 que fechou mais próximo da mínima, se perder a mínima do pregão de hoje, para mim seria uma das sinalizações de possível saída dessa posição, ou seja, se ela vier aqui, eu até já coloquei aqui no controle de operações online, se o stop reposicionado aqui na faixa de 13,10, mínima do pregão de hoje 13,11, ela fechou em 13,12.
Essa ficou mais próximo de acionar a saída da posição. E a Detex 3 se perder a mínima do pregão de hoje, R$ 7,48. Então, ambos os ativos, para a manutenção da posição e a expectativa melhor, teria que romper a máxima do pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.